Mãe, a partir do mês que vem, todo o seu dinheiro vai para a minha conta. Meu filho disse isso como se eu fosse a empregada dele. Naquela noite, ele e a esposa vieram para mais um jantar de graça, mas quando entraram na minha casa, os dois gritaram em puro desespero. Eu nunca vou esquecer o som daquele grito. Foi um grito de pavor genuíno, sabe? Daquele tipo que congela a alma. Veio da minha sala de estar, do coração da minha casa, do lugar onde eu construí cada canto com o suor do meu trabalho. E enquanto eu ouvia meu filho Eduardo e aquela esposa dele gritando como se tivessem visto o próprio diabo, tudo o que eu conseguia pensar era: finalmente, finalmente vocês entenderam quem eu realmente sou. Mas calma, deixa eu te contar como chegamos até aqui. Porque essa história não começou naquela quinta-feira à noite, não. Começou 3 semanas antes, quando meu único filho entrou na minha cozinha e proferiu aquelas palavras que rasgaram meu coração em dois. Mãe, senta. A gente precisa ter uma conversa séria. Eu estava passando um café. Lembro do aroma forte enchendo a cozinha, o vapor subindo da chaleira velha que meu falecido marido, Walter, tinha me dado 22 anos atrás. Eduardo entrou sem nem dar um oi direito, com aquele ar de homem importante que ele adquiriu depois que virou gerente de vendas. Gravata azul marinho, sapatos lustrados, um perfume caro demais para quem ainda pagava aluguel. O que foi, meu filho? Quer um café? Não quero café, mãe. Quero falar de uma coisa séria. Meu nome é Débora. Tenho 68 anos. Sou aposentada pelo INSS depois de trabalhar por 35 anos como assistente administrativa numa fábrica de tecidos. Eu recebo R$ 2.200 da minha aposentadoria. Mas o que realmente sustenta a minha vida são os 2 pequenos imóveis comerciais que eu comprei com o dinheiro que sobrou quando vendi o caminhão do Walter, depois que ele faleceu. 2 salinhas simples no centro da cidade que eu alugo para um escritório de contabilidade e uma pequena alfaiataria. Juntas, elas me rendem $3.800 todo mês. Sou viúva há 12 anos. Meu Walter morreu de um infarto enquanto assistia ao Jornal da Noite. Foi rápido, os médicos disseram, como se isso fosse aliviar a dor. Criei o Eduardo sozinha desde então. Ele tinha 26 anos quando perdemos o pai, mas ainda precisava de mim para tantas coisas. Senta, mãe. Isso não vai ser rápido. Eu me sentei, e foi aí que meu filho começou a destruir tudo o que eu achava que a gente ainda tinha. Olha, eu e a Jéssica conversamos muito ultimamente e estamos preocupados com você. Jéssica. Só de ouvir esse nome meu estômago revirava, mas eu não disse nada, só esperei ele continuar. Você está ficando mais velha, mãe. Tem 68 anos, e a gente sabe que você não tem muita experiência com essas coisas de banco, investimentos, administrar dinheiro. Como assim, Eduardo? Eu administro meu próprio dinheiro há 12 anos e nunca. Deixa eu terminar. Ele me cortou. Me cortou como se eu fosse uma criança interrompendo um adulto. Nós decidimos que o melhor para você, para o seu próprio bem, é transferir a administração de tudo para a minha conta. Seus aluguéis, sua aposentadoria, tudo. Eu cuido de tudo para você e te dou uma mesada mensal. Assim você não precisa se preocupar com nada. O silêncio que caiu naquela cozinha era pesado como chumbo. Uma mesada? Mãe, tipo, uns R$ 1.500 por mês. É mais do que suficiente para você. Você não sai, não viaja, não gasta com nada extravagante. E olha, antes que você fique brava, isso é para o seu próprio bem. Você só tem o ensino médio completo. Nunca entendeu direito de banco, de imposto. E se alguém te passar a perna? E se você desenvolver Alzheimer e começar a dar dinheiro para estranhos? Eu olhei para o meu filho, para o menino que eu segurei no colo a noite inteira quando ele teve catapora, para o homem que chorou no meu ombro quando o pai morreu, e não reconheci nada dele naquele momento. Eduardo, eu não tenho Alzheimer e sei muito bem cuidar do que é meu. Mãe, não dificulta as coisas. A Jéssica está grávida. Meu coração deu um salto. Grávida?
Vocês vão ter um bebê? É por isso que a gente precisa do dinheiro. Bebê custa caro, mãe. A gente precisa reformar o apartamento, comprar berço, carrinho, roupinhas. Você quer que seu neto viva bem, não quer? E lá estava ela, a chantagem emocional embrulhada para presente. Filho, se vocês precisam de ajuda, eu posso. Não é ajuda, mãe. É a administração. A partir do mês que vem, todo o seu dinheiro vai para a minha conta. Já falei com meu advogado. É tudo legal. Você só precisa assinar uns papéis. E se eu não quiser? O jeito que ele me olhou então... Meu Deus, foi como se eu tivesse me tornado inimiga dele. Aí a gente vai ter que tomar outras medidas, mãe. Medidas legais. Ninguém quer ver você sendo explorada ou perdendo tudo por uma besteira, entende? Uma ameaça. Meu próprio filho estava me ameaçando. Traz os papéis na quinta-feira. Vem jantar. Traz a Jéssica. A gente conversa com calma. Ele sorriu. Aquele sorriso de quem acha que venceu. Eu sabia que você ia entender, mãe. Estaremos aí umas 8 horas. E ele foi embora. Deixou o café esfriando na mesa e meu coração em pedaços no chão. Mas o que meu filho não sabia, o que aquela manipuladora da Jéssica não fazia ideia, era que eu não construí tudo o que eu tinha sendo uma tola. E daquele momento em diante, cada palavra, cada movimento, cada decisão que eu tomasse seria calculada. Porque na noite de quinta-feira, quando eles entrassem na minha sala esperando me ver assinar a minha vida inteira para eles, a surpresa que os aguardava faria aquele grito de desespero ecoar na memória deles pelo resto de suas vidas. Se você está me ouvindo agora e já passou por algo parecido, ou conhece alguém que está sofrendo na mão de um filho ingrato, fica comigo. Se inscreve no canal, porque essa história está só começando. E o que aconteceu naquela quinta-feira vai te mostrar que você nunca, nunca deve subestimar uma mãe que foi levada ao seu limite. A pergunta que não parava de martelar na minha cabeça enquanto eu limpava a xícara de café que meu filho não quis tomar era simples. Quando foi que eu perdi meu menino? Quando aquele filho que eu tanto amei se transformou nesse estranho de gravata azul que falava comigo como se eu fosse uma velha senil? Mas eu ia descobrir. E ao descobrir, eles iam aprender uma lição que jamais esqueceriam. Depois que o Eduardo saiu naquele dia, eu fiquei sentada na cozinha por quase 1 hora, apenas olhando para aquela xícara vazia, sentindo o peso dos 68 anos caindo sobre meus ombros como nunca antes. Sabe quando você percebe que tudo em que acreditava era uma mentira? Que todo o esforço, todo o sacrifício, todo o amor que você deu simplesmente não significaram nada. Eu me levantei, lavei a xícara, sequei com o pano de prato florido que minha vizinha Carol me deu no último Natal. E então fui para o meu quarto, abri a gaveta da cômoda de mogno antiga, aquela que o Walter comprou num leilão em 1998. E peguei a caixa de metal onde guardava as fotos antigas. Eu precisava me lembrar de quem eu era. Precisava me lembrar do que eu tinha construído. A primeira foto que peguei foi do dia em que meu Walter morreu. Não havia foto daquele dia, obviamente. Mas havia uma de 2 meses antes, no nosso aniversário de casamento. 31 anos juntos naquela época. Ele estava com aquele sorriso largo, o bigode grisalho bem aparado, me abraçando por trás enquanto eu soprava a velinha do bolo. Não tínhamos dinheiro para a festa, então éramos só nós dois, e o Eduardo na nossa sala simples, com o ventilador velho fazendo barulho. Walter era caminhoneiro, passava semanas na estrada, mas quando voltava, trazia o mundo para dentro de casa. Histórias, risadas, aquele cheiro de cigarro e café que grudava na roupa dele. Ele morreu assistindo ao noticiário. Só inclinou a cabeça para o lado e foi isso. O médico disse que foi rápido, que ele não sofreu, mas eu sofri. Meu Deus, como eu sofri. Por 3 meses, não consegui dormir direito. Acordava no meio da noite, esperando ouvir o ronco dele ao meu lado, o som da respiração pesada de quem trabalhou o dia todo, e só havia silêncio. O apartamento em que morávamos era alugado. A única coisa de valor que restou foi o caminhão velho que Walter havia comprado 2 anos antes,
Um Ford F350 branco, 2006, já surrado, mas funcionando. Eduardo queria ficar com ele. Disse que venderia e usaria o dinheiro para investir em algo. Mas eu disse, não, filho. Esse caminhão vale 70.000 reais. É tudo que seu pai deixou, e vou usá-lo para garantir nosso futuro. Ele ficou com raiva na época, me chamou de controladora, disse que eu não confiava nele. Tinha 26 anos, achava que sabia tudo da vida. Mas eu não cedi. Vendi o caminhão, peguei aquele dinheiro e fui a um corretor de imóveis que frequentava a igreja do nosso bairro. Senhor Siqueira, tenho 70 reais. Reais. Quero comprar algo que me dê uma renda. Ele me mostrou aquelas 2 salas comerciais. Eram minúsculas, precisavam de reformas. Ficavam em um prédio meio abandonado na parte antiga do centro, mas o preço era justo. 65.000 reais pelas 2. Usei os 5.000 reais restantes para uma reforma básica. Piso novo, pintura, uma porta com uma fechadura decente. 6 meses depois, aluguei as 2. 1.900 cada. 3.800 reais por mês, mais meus 2.200 reais de aposentadoria. Eram quase 6.000 reais entrando todo mês. Eu tinha conseguido sozinha. Comprei este apartamento onde moro há 9 anos. Pequeno. 2 quartos. Mas é meu. Quitado. Ninguém pode tirá-lo de mim. Comecei a economizar um pouco, colocando 1.500 reais por mês em uma poupança que o gerente do banco disse ser muito segura. Hoje tenho 140.000 reais guardados, suados. Cada centavo ganho com trabalho honesto e muito, muito sacrifício. E durante todo esse tempo, eu cuidei do meu filho. Emprestei dinheiro quando ele quis fazer um curso de vendas. 1.500 reais que ele prometeu devolver e nunca devolveu. Paguei metade do seu tratamento de canal quando o plano de saúde não cobriu. 1.200 reais. Dei 2.000 reais de presente quando ele alugou seu primeiro apartamento sozinho para poder comprar os móveis. Eduardo sempre foi próximo de mim. Ligava todos os dias. E aí, mãe? Como foi o seu dia? Conversávamos sobre tudo. O trabalho dele, as garotas com quem ele saía, seus planos para o futuro. Quando Walter morreu, foi ele quem segurou minha mão no funeral e disse: Mãe, eu nunca vou te abandonar. Eu acreditei. Guardei aquela promessa no meu coração como se fosse ouro. Mas então, 3 anos atrás, ele conheceu Jéssica em um evento da empresa onde ele trabalha. Ela era da equipe de marketing, cabelo liso e comprido, unhas sempre feitas, aquele ar de quem cresceu com dinheiro e nunca precisou provar nada a ninguém. Bonita, não vou negar, mas havia algo nos olhos dela que me deixava inquieta. 6 meses depois que começaram a namorar, Eduardo me ligou. Mãe, vou me casar. Casar? Mas filho, vocês mal se conhecem. Quando a gente sabe, mãe. E eu sei que ela é a mulher da minha vida. O casamento foi pequeno, só para a família próxima. Fiz questão de pagar o vestido da noiva, 5.000 reais de uma boutique chique que Jéssica escolheu. Obrigada, sogrinha. Ela disse com aquele sorriso que não chegava aos olhos. E a partir daí, tudo mudou. As ligações diárias se tornaram semanais, depois quinzenais. Eu ligava e ele atendia com pressa. Mãe, estou ocupado. Falo com você depois. O depois, às vezes, levava uma semana. No Natal de 2023, pela primeira vez em 38 anos, meu filho não passou a véspera de Natal comigo. Mãe, a família da Jéssica insiste que a gente esteja lá, você entende, né? Passei o Natal sozinha. Comprei um peito de peru pequeno, fiz farofa, arroz, aquela maionese de batata que o Eduardo adorava. Coloquei tudo na mesa e comi, olhando para a cadeira vazia na minha frente. No meu aniversário de 67 anos, eles chegaram 2 horas atrasados. Eu tinha preparado uma panela enorme de estrogonofe, o prato favorito do Eduardo desde criança. Quando finalmente tocaram a campainha, a comida já estava fria. Desculpa, mãe, a gente perdeu a hora, ele disse sem me olhar nos olhos. Ficaram por 40 minutos. Jéssica passou o tempo todo no celular. Mal tocaram no estrogonofe. E os empréstimos?
Ah, os empréstimos nunca pararam. Mãe, me empresta mil zero. Só até meu bônus sair. Mãe, preciso de 1.500 para trocar os pneus do carro. Te pago no mês que vem. Mãe, a Jéssica precisa fazer um tratamento dentário. Você pode nos emprestar 5.000 aí? É urgente. Eu sempre emprestava. Sempre. Porque ele era meu filho. Meu único filho. E uma mãe não diz não a um filho, certo? Mas o dinheiro nunca voltava. E agora, sentada na minha cozinha, segurando aquela foto do Walter, eu entendi. Eu tinha sido cega. Tinha confundido amor de mãe com ser um capacho. Eu tinha dado tanto, tanto, que meu filho se esqueceu de me dar o mínimo. Respeito. Guardei a foto de volta na caixa. Sequei as lágrimas que insistiam em cair. Quinta-feira estava chegando. E com ela, a verdade também viria. Jéssica Cristina Miller. Esse era o nome completo dela. Eu decorei porque vi no convite de casamento, impresso naquele papel caro com letras douradas. Na época, achei bonito. Hoje, só de lembrar daquele nome, meu estômago embrulha. A primeira vez que a conheci foi num domingo de março, 3 anos atrás. Eduardo me ligou, animado. Mãe, quero que você conheça alguém muito especial. Eles chegaram de mãos dadas. Ela usava um vestido branco de bolinhas pretas, sandálias de salto alto, óculos de sol caros, cabelo esvoaçando pelas costas, pele bronzeada, unhas vermelhas impecáveis. Bonita, sim, mas havia uma frieza em seu sorriso que fez meu aperto de mão com ela parecer seco. É um prazer te conhecer, Dona Débora. O Eduardo fala tanto de você. O prazer é meu, querida. Entra, fica à vontade. Eu tinha preparado um almoço especial. Estrogonofe de frango, uma salada verde crocante, pão de alho. De sobremesa, um pavê de chocolate que levei a manhã inteira para fazer. Coloquei a toalha de mesa boa, os pratos que só usava em ocasiões especiais. Durante o almoço, Jéssica olhou ao redor da sala com aquele olhar de quem estava avaliando tudo. Ela notou a estante de madeira onde eu guardava os porta-retratos, o sofá bege que eu tinha há 15 anos, a velha TV de tubo que ainda funcionava perfeitamente. Que casa aconchegante, Débora. Aconchegante. A palavra soou como um insulto disfarçado. O estrogonofe está ótimo, mãe, disse Eduardo, devorando o prato. Eu não como muito molho cremoso. Me dá azia, comentou Jéssica, empurrando a comida no prato sem realmente comer. Mas está. Interessante. Interessante. Outra palavra que doeu. Depois do almoço, enquanto eu lavava a louça, ouvi ela comentando com o Eduardo na sala. Amor, sua mãe nunca pensa em trocar essa TV? Ninguém mais usa TV de tubo. Ela gosta das coisas antigas dela, Jé. Deixa ela. Mas é tão ultrapassado. Ultrapassado. Ouvi essa palavra com clareza. As semanas seguintes foram uma sucessão de pequenas alfinetadas, sempre envoltas em sorrisos falsos. Quando eu usava uma blusa que gostava. Sogrinha, essa estampa não é meio anos 90? Quando eu mostrava com orgulho os doces que tinha feito. Ai, quanta caloria! Não posso, estou de dieta. Ela tinha 29 anos. Trabalhava com marketing numa empresa de cosméticos. Ganhava bem. Pelo menos era o que o Eduardo sempre dizia. Os pais dela moravam num condomínio fechado na Zona Sul. Eram donos de 2 empresas de importação. Dinheiro não faltava naquela família, mas, aparentemente, faltava educação. O casamento aconteceu 6 meses depois. Rápido demais para o meu gosto. Mas Eduardo estava encantado. Cego de paixão. Engoli minhas preocupações e paguei pelo vestido dela. 5 reais por um vestido que ela usaria apenas uma vez. Obrigada, sogrinha. Você realmente não precisava. Mas o jeito que ela disse soou como se eu tivesse uma obrigação, sabe? Como se fosse o mínimo que eu deveria fazer. Depois do casamento, a transformação do meu filho foi assustadora. O Eduardo que me ligava todos os dias desapareceu. Em seu lugar, havia um homem que estava sempre ocupado, sempre com pressa.
sempre com desculpas prontas. Mãe, não posso falar agora. Estou numa reunião. Mãe, a gente tem um compromisso. Não dá para ir hoje. Mãe, você precisa entender que eu tenho minha própria vida agora. Minha própria vida agora. Como se eu não tivesse feito parte dela antes. Comecei a ouvir coisas. Minha vizinha Carol, que mora aqui há 20 anos e vê tudo, me contou que ouviu Jéssica falando no celular na frente do prédio. Amor, quando a gente for visitar sua mãe, vamos ficar no máximo meia hora. Não aguento ficar naquele apartamento velho. Me dá ansiedade. Apartamento velho. Aquele apartamento que comprei com meu próprio trabalho duro, que mobiliei aos poucos, com carinho, escolhendo cada detalhe. No meu aniversário de 67 anos, quando eles chegaram atrasados, ouvi, mesmo sem querer, a discussão deles no corredor do prédio antes de tocarem a campainha. Eduardo, a gente precisa mesmo ir? Estou cansada. Jé, é o aniversário da minha mãe. Não posso deixar de ir. Tudo bem, mas não vamos demorar. Depois daqui vamos para o churrasco do Rodrigo. Lá sim vai ser divertido. Eles entraram com sorrisos falsos. Abracei meu filho sentindo que estava abraçando um estranho. E os pedidos de dinheiro, esses nunca pararam, mas agora sempre vinham com a Jéssica no fundo, direcionando as coisas. Quando Eduardo me pediu R$ 5.000 para o tratamento dentário dela, eu perguntei: Filho, mas ela não tem plano de saúde da empresa? Tem, mãe. Mas não cobre implante. E ela precisa de um, senão vai ter dificuldade para mastigar. Transferi o dinheiro. 2 semanas depois, vi no Instagram dela. Sim, eu tinha criado uma conta só para acompanhar. Uma foto numa praia na Flórida. Férias merecidas, dizia a legenda. Férias pagas com os meus $5.000, aparentemente. Teve o dia em que ela comparou as mães na minha frente. Foi no Dia das Mães do ano passado. Eu tinha feito um almoço especial, tentando reunir o que restava da nossa família. Eduardo veio com ela, claro. Sabe, sogrinha, minha mãe é mais moderna. Ela faz pilates, vai ao spa, viaja muito. Você nunca pensa em fazer algo assim? Conhecer gente nova? Eu conheço gente no grupo da igreja, querida. Ah, igreja. Ela fez uma careta. Estou falando de coisas mais estimulantes. Estimulantes. Como se minha vida fosse vazia, chata, sem valor. Eduardo não disse nada. Apenas continuou comendo, de cabeça baixa, evitando meu olhar. Foi aí que comecei a ver a verdade. Meu filho não tinha apenas se casado, ele tinha se rendido, tinha deixado aquela mulher reprogramar cada parte dele, apagando lentamente tudo o que eu havia construído nele. O menino que me abraçava chorando quando tinha um pesadelo se foi. O jovem que dizia: Mãe, eu te amo. No final de cada ligação, havia desaparecido. No lugar deles, estava este homem de gravata, controlado pela esposa, olhando para mim como se eu fosse um problema a ser resolvido. E quando ele entrou na minha cozinha 3 semanas atrás, com aquela proposta absurda de controlar meu dinheiro, eu finalmente entendi. A ideia não era dele, nunca foi. Era Jéssica usando meu filho como um fantoche para pôr as mãos no que era meu. Ela queria meu dinheiro, queria meus imóveis, queria me transformar em uma velha dependente e controlada, útil apenas para o que eles precisassem. Sentada ali na minha sala, 3 dias antes daquela fatídica quinta-feira, tomei uma decisão. Peguei o telefone e disquei um número que tinha guardado há meses. Alô, doutora Teresa? Aqui é a Débora. Você disse que se eu precisasse de ajuda jurídica, era só ligar. Pois bem, eu preciso. E enquanto eu explicava a situação para a advogada, senti algo crescendo dentro de mim. Não era raiva, não era ressentimento. Era algo mais frio, mais calculado. Era a justiça, esperando o momento certo para acontecer. Terça-feira, 2 dias antes do jantar, eu estava na cozinha fazendo uma lista de compras quando o telefone tocou. Era o Eduardo. Mãe, só confirmando. Quinta-feira, 8 da noite. Eu e a Jéssica estaremos aí. Pode vir, filho. Vou fazer aquele pernil assado que você adora.
Silêncio do outro lado. Então ele disse, num tom que tentava ser casual, mas soava ansioso. Mãe, você pensou sobre o que a gente conversou? Pensei muito, Eduardo. Muito. E? A gente conversa na quinta. Com calma. Traz aqueles papéis que você mencionou. Ouvi ele soltar um suspiro de alívio. Eu sabia que você ia entender, mãe. A gente só quer o seu melhor. Desliguei o telefone e olhei para a minha própria mão. Estava tremendo. Não de medo, mas de adrenalina, de algo que eu não sentia há muito tempo. Pura determinação. Na quarta-feira de manhã, fui ao cartório de registro de imóveis no centro. Doutora Teresa me encontrou lá, uma pasta de documentos debaixo do braço. Ela tinha 45 anos, cabelo curto e grisalho, óculos de armação vermelha e um jeito direto de falar que eu adorava. Débora, você tem certeza absoluta disso, porque uma vez feito, não tem volta. Uma doação com cláusula de irrevogabilidade é permanente. Eu sei. É exatamente o que eu quero. Assinei os papéis ali mesmo. 60% de todos os meus bens. Os 2 imóveis comerciais e 84 anos da minha poupança. Doados para o Lar de Idosos Santa Rita. O lugar onde eu era voluntária há 5 anos, levando refeições todo sábado, conversando com os idosos abandonados, ajudando a organizar seus remédios. A diretora, Dona Marta, uma senhora de 72 anos com os olhos sempre úmidos de gratidão, chorou quando soube. Débora, isso vai reformar todo o nosso refeitório. Vai comprar cadeiras de rodas novas. Vai. Meu Deus, vai mudar a vida de 38 pessoas aqui. É para isso que serve o dinheiro, Dona Marta. Para fazer a diferença na vida de quem merece. Os 40% restantes eu dividi entre meus 3 primos, Nancy, Guilherme e Carmen. Pessoas simples, trabalhadoras, que sempre me visitavam, que ligavam para saber se eu estava bem, que me levavam para almoçar aos domingos sem nenhum interesse além da minha companhia. Quando saí do cartório, parei em frente a uma loja de molduras. Entrei e comprei um porta-retrato grande de vidro na cor azul turquesa. Aquela cor vibrante, alegre, impossível de ignorar. Quer que embrulhe para presente? A vendedora perguntou. Não precisa, é para mim. Em casa, coloquei uma cópia autenticada do documento de doação dentro do porta-retrato. Estava bem visível através do vidro, letras pequenas, mas legíveis. Coloquei-o no aparador da sala, virado para a parede. Ninguém o veria até o momento certo. A quinta-feira chegou lentamente, como se o universo quisesse me dar tempo para sentir cada segundo. Acordei às 6 da manhã, tomei um banho longo, passei um hidratante com cheiro de lavanda que a Carmen me deu. Escolhi uma roupa simples, mas bonita. Calça preta, blusa branca bordada, aquele colar de pérolas falsas que o Walter me deu no nosso 10º aniversário de casamento. Fui ao mercado, comprei um pernil de 4 quilos, meio caro por 120, mas era o melhor que tinha. Comprei bacon, alho, cebola, batatas, cenouras. Peguei vinho branco para marinar a carne. Uma garrafa de um bom vinho tinto para acompanhar. 90. Comprei também os ingredientes da farofa. Farinha de mandioca, linguiça, uva passa, nozes. De sobremesa decidi fazer pudim de leite condensado, o favorito do Eduardo desde criança. Voltei para casa carregando as sacolas pesadas. Minha vizinha Carol me viu no corredor. Débora, deixa eu te ajudar com isso. Obrigada, Carol. Ela me ajudou a subir com as compras. Quando colocamos tudo na cozinha, ela olhou para a quantidade de comida e perguntou: Esperando visita? Meu filho vem jantar hoje à noite. Ah, o Eduardo! Que maravilha! Faz tempo que ele não vem, não é? Faz. Ela deve ter notado algo no meu tom, porque tocou meu braço gentilmente. Débora, se precisar de qualquer coisa mesmo, estou bem aqui. Eu sei, querida. Obrigada. Passei a tarde inteira cozinhando. Temperei o pernil com cuidado. Alho amassado, sal grosso, pimenta do reino, alecrim fresco.
Fiz pequenos cortes na carne e recheei com pedacinhos de bacon. Reguei com vinho branco e coloquei no forno em fogo baixo. O aroma começou a encher o apartamento. Aquele cheiro de comida feita com tempo, com dedicação, ainda com amor. Porque por mais que meu filho tivesse me decepcionado, eu não conseguia simplesmente apagar 38 anos de amor de mãe. Fiz a farofa no ponto, dourando a cebola e o alho na manteiga. Adicionei a linguiça picadinha, as passas, as nozes picadas. Fui misturando a farinha de mandioca aos poucos até dar a consistência perfeita. O pudim saiu lindo, brilhante, tremendo delicadamente quando o desenformei. Às 7 da noite, a mesa estava posta. Toalha de cor clara, pratos fundos, talheres bem arrumados. Coloquei até uma vela no centro, ainda não acesa, mas ali, esperando. 7:30. Dei uma última olhada no apartamento. Tudo limpo, organizado, cheirando maravilhosamente bem. Olhei de relance para o porta-retrato azul turquesa no aparador, ainda virado para a parede. Meu coração estava disparado. 7:50. Retoquei meu batom. Respirei fundo 3 vezes. 8 horas em ponto. A campainha tocou. Caminhei lentamente até a porta. Cada passo era uma decisão. Cada segundo, uma confirmação do que eu estava prestes a fazer. Abri a porta. Eduardo estava lá. Gravata afrouxada. Pasta de couro na mão. Ao lado dele, Jéssica, com um vestido vermelho justo, salto alto, o cabelo num coque perfeito, maquiagem impecável, sorriso falso. "Oi, mãe", disse Eduardo, entrando sem me dar um beijo. "Boa noite, sogrinha", Jéssica ciciou, passando por mim como se estivesse entrando em sua própria casa. Fechei a porta atrás deles. O cheiro do pernil assado encheu o corredor. Eduardo inspirou fundo. "Nossa, mãe, estou morrendo de fome. A comida está pronta. Vamos para a sala." Eles caminharam na minha frente. Eu os segui, observando. Eduardo, olhando ao redor como se avaliasse um imóvel. Jéssica, com aquela expressão de superioridade que já me era tão familiar. Eles entraram na sala de estar, e foi aí que eu vi. Foi aí que finalmente aconteceu. Jéssica parou de repente, os olhos arregalados, a mão voando para a boca. Eduardo esbarrou nela, olhou na mesma direção, e então veio o grito. Aquele grito que eu nunca vou esquecer. O grito de Jéssica era agudo, histérico. Ela tropeçou para trás, esbarrando em Eduardo, que por sua vez tropeçou no canto do sofá e teve que se agarrar ao encosto para não cair. "O quê? O que é isso?" Ela berrou, apontando para o aparador. Eduardo ficou branco. Não um pálido normal de susto, mas aquele tipo de branco que você vê em alguém que acabou de ver o chão se abrir sob seus pés. Eu fiquei lá, de braços cruzados, encostada no batente da porta. Calma, completamente calma. "É um porta-retrato, Jéssica. Nunca viu um?" "Não se faça de boba", ela gritou, a voz falhando. "O que está escrito aí? Que papel é esse?" Eduardo se aproximou do aparador com passos trêmulos. Ele se inclinou sobre o porta-retrato azul turquesa. Observei sua expressão mudar a cada segundo. Confusão, choque, incredulidade, pânico. "Mãe, isso não pode ser real. É real, filho. Bem real." Ele pegou o porta-retrato com as mãos trêmulas, lendo em voz alta, gaguejando. Escritura pública de doação. 60% dos bens. Lar de idosos Santa Rita. Cláusula de irrevogabilidade. Jéssica arrancou o porta-retrato da mão dele. Seus olhos corriam pelo documento como ratos desesperados procurando uma saída. Quando terminou de ler, o porta-retrato quase escorregou de seus dedos. "Você doou o nosso dinheiro para um asilo." "Não era seu dinheiro, Jéssica. Nunca foi. Era meu." "Nosso dinheiro?" Ela gritou, o rosto ficando vermelho. "Você é mãe dele. Tudo o que você tem, você é obrigada a passar para o seu filho." "Obrigação?" Dei um passo à frente. "Me diga, querida,
Onde está escrito que uma mãe é obrigada a sustentar seu filho adulto de 38 anos, que tem um bom emprego e ainda quer controlar a vida da própria mãe? Eduardo estava tremendo. Ele colocou a mão na cabeça, bagunçando o cabelo com gel. Mãe, você não pode ter feito isso. Não pode. Aquele dinheiro. A gente precisa daquele dinheiro. Precisa para quê, Eduardo? Para o bebê? Silêncio. Um silêncio tão pesado que se podia ouvir o tic-tac do relógio da parede. Sim, ele respondeu, a voz sumindo. Para o bebê. Engraçado. Dei mais um passo, porque conversando com a doutora Teresa, minha advogada, descobri uma coisa interessante. Ela tem uma sobrinha que trabalha na mesma empresa que você, no RH. E segundo essa sobrinha, a Jéssica realmente deu entrada num pedido de licença, sim, mas não era licença maternidade. Jéssica empalideceu. Era uma licença para cirurgia plástica, rinoplastia e lipoaspiração, marcadas para fevereiro do ano que vem, orçadas em 35 mil reais. Isso não é da sua conta. Jéssica explodiu. Passou a ser da minha conta no momento em que você usou uma gravidez falsa para tentar botar as mãos no meu dinheiro. Eduardo afundou no sofá, simplesmente desabou ali como um boneco de pano. Jé, você disse que estava grávida. Eu ia engravidar. Ela se defendeu histericamente. Depois que tivéssemos o dinheiro, eu pararia de tomar a pílula e a gente tentaria. Qual o problema? O problema? Eu disse. Minha voz saindo mais dura do que eu esperava. É que você mentiu, enganou, manipulou. Você achou que eu era velha demais, boba demais, ingênua demais para perceber. Eduardo olhou para mim. Havia lágrimas em seus olhos. Mãe, eu posso explicar. Pode? Então explique. Explique por que você entrou na minha cozinha e disse que ia controlar meu dinheiro. Explique por que queria me dar uma mesada de R$ 1.500 quando minha renda somada é de R$ 6.000. Explique para onde iam os outros R$ 4.500, Eduardo. Ele não respondeu, apenas baixou a cabeça. Jéssica, no entanto, não tinha esse pudor. Sabe de uma coisa? Você é uma egoísta. Uma velha egoísta que prefere dar o dinheiro para estranhos a ajudar o próprio filho. Estranhos? Eu ri. Eu de fato ri. Uma risada seca, sem humor. Aqueles velhinhos no Santa Rita são mais família para mim do que você jamais foi. Eles me abraçam quando eu chego. Eles perguntam como eu estou. Eles se lembram do meu aniversário, coisa que vocês dois não fazem há 2 anos. A gente trabalha, tem vida. Ela retrucou. E eu não tenho? Eu não tenho vida? Não mereço respeito? Foi aí que eu vi. Vi nos olhos dela aquele exato momento em que a máscara caiu por completo. Sem mais fingimento, sem mais falsas gentilezas. Você devia ser grata por ter um filho que se preocupa com você. Devia estar feliz por querermos cuidar do seu dinheiro antes que você fizesse uma besteira. Besteira como doar para o Santa Rita? Sim, isso é jogar dinheiro fora. Olhei para o meu filho. Ele ainda estava sentado, cabeça baixa, mãos trêmulas. Eduardo, você concorda com ela? Ele não respondeu. Eduardo, estou te fazendo uma pergunta. Você acha que eu joguei dinheiro fora? Lentamente, muito lentamente ele ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os meus, e naquele olhar, eu vi. Vi que eu tinha perdido meu filho há muito tempo. Talvez há 3 anos, talvez antes. Talvez no exato momento em que ele decidiu que eu era um problema a ser administrado, não uma mãe a ser amada. Mãe, você não entende. A gente tem planos. A gente precisa comprar um apartamento maior, trocar de carro. A Jéssica quer fazer o MBA dela. Tudo isso custa dinheiro. E eu sou a vaca leiteira a ser ordenhada para financiar seus sonhos. Não é assim. É exatamente assim, Eduardo. Pela primeira vez, minha voz se elevou. Pela primeira vez em 3 semanas, eu deixei a raiva sair. Você queria me transformar numa idosa dependente, controlada, sem autonomia.
Queria me dar uma migalha do que é meu enquanto usava o resto para viver em suas vidas. Jéssica jogou o porta-retrato no sofá com força. Quer saber? Nós vamos contestar essa doação. Vamos provar que você estava senil quando assinou, que foi manipulada, que... Boa sorte. Cruzei os braços. A doutora Teresa previu isso. É por isso que eu fiz um exame neurológico completo na segunda-feira. Está tudo documentado. Estou em plena posse das minhas faculdades mentais. A doação é irrevogável e legal. Vocês não conseguirão anular. O silêncio que caiu foi diferente. Era o silêncio da derrota. Jéssica olhou para Eduardo. Faça alguma coisa. O que você quer que eu faça? Ele explodiu pela primeira vez com ela. Minha mãe doou o dinheiro. Acabou. A gente perdeu. A gente perdeu. Ela deu um passo para trás. Você acha que eu vou ficar com você agora? Depois de descobrir que sua mãe não tem mais nada? E aí estava, a verdade nua e crua. Eduardo olhou para ela como se tivesse levado um tapa. Jé, você está falando sério? Estou. Eu não me casei com você para passar perrengue, Eduardo. Me casei com você porque você disse que sua mãe tinha dinheiro guardado, imóveis, que um dia tudo seria nosso. Meu filho se levantou. Você só estava comigo pelo dinheiro da minha mãe? Abre os olhos. Você se acha algum príncipe? Um gerente de vendas que ganha 75 milhares por ano? O tapa verbal ecoou pela sala. E eu? Eu apenas assisti. Assisti meu filho descobrir, da maneira mais dolorosa possível, quem ele havia escolhido em detrimento da própria mãe. Mas a noite ainda não tinha acabado. Eu havia guardado o melhor para o final. Jéssica pegou a bolsa do sofá com tanta força que a alça quase arrebentou. Não vou ficar aqui ouvindo isso. Eduardo, você vem ou fica? Eduardo estava paralisado no meio da sala, olhando para ela, olhando para mim, como se finalmente, depois de 3 anos, estivesse vendo a realidade pela primeira vez. Jé, espera. A gente precisa conversar. Conversar? Conversar? Ela riu, mas era uma risada amarga, venenosa. Não tem nada para conversar. Eu estou fora. Você que lide com a sua mãe e sua vida medíocre. Ela passou por mim como um furacão, abriu a porta com força e a bateu ao sair. O som ecoou por todo o apartamento. Eduardo ficou ali, parado, perdido. Parecia um menino de novo. Um menino assustado que não sabia o que fazer. Filho, eu disse suavemente. Senta. Ainda não acabou. Mãe, eu tenho que ir atrás dela. Senta. O tom da minha voz foi tão firme que ele obedeceu sem questionar. Sentou-se no sofá, as mãos tremendo, a respiração descompassada. Caminhei até o aparador. Peguei o porta-retrato azul turquesa e o segurei contra o peito por 1 segundo, sentindo o peso daquele momento. Eduardo, este documento aqui é real. Eu realmente doei 60% dos meus bens para o Lar Santa Rita. E os 40% restantes eu dividi entre a Nancy, o Guilherme e a Carmen. Ele me olhou, incrédulo. Você deixou eles de fora? Deixei. Porque família não é sangue, filho. É presença, respeito, amor de verdade. Coisas que seus primos me deram, e você não. Vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Mãe. Mas tem algo que você ainda não sabe. Virei o porta-retrato para ele. Vê esta data aqui em cima? Ele se aproximou. Leu. 18 de novembro de 2025. 2 dias depois que você veio aqui me dar aquele ultimato. 2 dias depois que você me disse que ia controlar meu dinheiro. Eduardo ficou quieto, processando. Sabe por que eu fiz isso tão rápido? Porque eu já desconfiava, filho. Há meses eu vinha anotando as coisas. As conversas cortadas, os pedidos de dinheiro cada vez maiores, o jeito que a Jéssica olhava para este apartamento, calculando o valor dele. Mãe, eu nunca quis. Deixa eu terminar. Sentei-me na poltrona em frente a ele. No seu casamento, 3 anos atrás, eu ouvi uma conversa. Você estava no banheiro. Jéssica estava do lado de fora com uma amiga dela. E eu ouvi ela dizer: a velha tem uns imóveis bons.
Quando ela bater as botas, a gente está feito. Eduardo ficou branco de novo. Eu ouvi Eduardo. Ouvi e fingi que não, porque não queria acreditar que meu filho tinha escolhido se casar com alguém assim. Mas daquele dia em diante, comecei a prestar atenção em cada detalhe, cada palavra. Levantei-me, fui até a estante e peguei meu celular. E sabe o que mais eu fiz? Eu gravei. Gravei todas as nossas conversas nos últimos 6 meses. Os olhos dele se arregalaram. Você me gravou? Gravei. E quer ouvir? Sem esperar por uma resposta, apertei o play no primeiro arquivo de áudio. A voz de Eduardo saiu do telefone, clara como cristal. Jé, minha mãe está ficando meio esquecida. Acho que devíamos começar a pensar em colocá-la num lar, sabe? Um lugar que possa cuidar dela direito. Aí a gente assume os imóveis dela antes que ela doe tudo para a igreja ou faça alguma besteira. Eduardo enterrou o rosto nas mãos. Mãe, não, eu não quis dizer. Apertei outro arquivo. Desta vez, a voz de Jéssica. Amor, quando ela morrer, a gente vende tudo e faz aquela viagem para a Europa que eu sempre quis. 3 meses. Paris, Londres, Roma. Vai ser perfeito. E a resposta do meu filho? Vai ser, amor. A gente só tem que ter paciência. O silêncio que encheu a sala era absoluto. Eduardo estava chorando agora. Soluços abafados. Seus ombros tremendo. Eu tenho 15 arquivos de áudio, Eduardo. 15 conversas em que vocês dois planejaram meu futuro como se eu já estivesse morta. Onde discutiram valores, estratégias, maneiras de me convencer a passar uma procuração. Mãe, me desculpa. Me desculpa de verdade. Você está arrependido ou está arrependido de ter sido pego? Ele não respondeu. Não havia resposta para dar. Coloquei o celular de volta na prateleira. Respirei fundo. A parte mais difícil vinha agora. Filho, durante esses meses, eu não só te gravei, eu investiguei. Fui na doutora Teresa, aquela advogada que conheci no grupo da igreja. Contei tudo a ela. E sabe o que ela me disse? Que o que vocês estavam tentando fazer se chama abuso financeiro contra idosos. É quando os filhos tentam controlar os pais idosos para ter acesso aos seus bens. Eu nunca quis te machucar, mentiroso. A palavra saiu afiada. Quis. Você quis me transformar numa idosa indefesa e dependente de você. Grata pelas migalhas que me daria do que era meu por direito. Você quis me apagar, Eduardo. Me anular. Levantei e fui até a janela. Olhei para a rua lá embaixo. Alguns carros passando, pessoas vivendo suas vidas normais enquanto a minha implodia dentro deste apartamento. Quando assinei aquela doação no cartório, sabe o que a doutora Teresa me perguntou? Ela perguntou: Débora, você tem certeza? Porque isso vai mudar tudo. Seu filho vai ficar sem nada. E sabe o que eu respondi? Virei-me para ele. Eu disse: Meu filho já não tem nada, porque ele perdeu o que mais importava. Ele perdeu a mãe dele. Eduardo se levantou, deu um passo em minha direção. Mãe, por favor, me dá uma chance de consertar isso. Eu errei. Eu sei que eu errei. Mas não se trata de um erro, Eduardo. Um erro é esquecer de ligar no meu aniversário. Um erro é chegar atrasado para o almoço. O que você fez foi traição. Foi escolher um dinheiro que você nem tinha direito em vez da mulher que te criou sozinha. Eu sei, ele gritou, e foi a primeira vez em anos que vi emoção de verdade nele. Eu sei o que eu fiz. Eu sei que fui um filho horrível. Mas, mãe, eu estou pedindo, estou te implorando, me dá uma chance. Olhei para ele, para o homem de 38 anos chorando na minha frente, e por um segundo, apenas um segundo, eu quis abraçá-lo, dizer que estava tudo bem, que poderíamos recomeçar. Mas então eu me lembrei. Lembrei das ligações não atendidas, dos aniversários esquecidos, do Natal sozinha, dos empréstimos não pagos, das humilhações que Jéssica me fez engolir enquanto ele ficava em silêncio. Lembrei da voz dele, gravada no meu celular. A gente só tem que ter paciência. Paciência para eu morrer.
Eduardo, eu disse, minha voz mais calma do que eu me sentia por dentro. Vou te dar uma chance, mas não vai ser do jeito que você espera. Ele me olhou com um brilho de esperança nos olhos, e foi aí que eu disse as palavras que mudariam tudo. Primeiro, você vai sair da minha casa agora, e não vai voltar até que eu permita. A esperança nos olhos dele morreu instantaneamente. Segundo, você vai acabar com esse casamento, porque enquanto estiver com essa mulher, você não tem lugar na minha vida. Mãe. E terceiro, respirei fundo. Você vai descobrir quem você realmente é sem o dinheiro que nunca teve, sem as expectativas, sem a herança. Você vai aprender a viver com o que você constrói, não com o que esperava receber de mim. Você está me expulsando. Estou te libertando. Fui até a porta e a abri. Agora saia, por favor. Eduardo ficou ali por um longo momento. Então, derrotado, pegou sua pasta e caminhou até a porta. Ele parou ao meu lado, olhou para mim com aqueles olhos avermelhados. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filho. Sempre vou amar. Mas amor não significa ser capacho. Ele saiu. E quando fechei a porta, encostei-me nela e finalmente deixei as lágrimas caírem. Fiquei encostada naquela porta por tempo demais. As lágrimas corriam quentes, encharcando a blusa branca bordada que eu havia escolhido com tanto cuidado. Ouvi os passos de Eduardo descendo as escadas. Ele nem esperou o elevador. E depois o som do portão do prédio batendo lá embaixo. Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir minha própria respiração trêmula. Fui até a cozinha. O pernil ainda estava na travessa, fumegante, perfumando todo o apartamento com um cheiro que deveria trazer alegria, mas só trazia uma tristeza esmagadora. A farofa dourada na tigela, o pudim esperando na geladeira. Uma mesa posta para 3 pessoas que nunca se sentariam nela. Sentei-me à mesa, olhei para toda aquela comida e comecei a chorar de novo. Mas desta vez era diferente. Não era só tristeza, era alívio também. Aquele sentimento estranho que se tem depois de fazer a coisa mais difícil da sua vida e não saber se foi a decisão certa. O telefone tocou. Olhei para a tela. Carol. Débora, você está bem? Ouvi gritos. Estou bem, Carol. Apenas resolvendo alguns assuntos de família. Você precisa de companhia? Não, querida. Preciso ficar sozinha agora. Desliguei e fiquei ali, olhando para a comida que ninguém comeria. Pensei em ligar para a Carol, dar tudo, mas meu corpo não obedecia. Eu só conseguia ficar ali, sentindo o peso de cada decisão que havia tomado. Eu fui longe demais? Havia outro jeito? Mas então me lembrei das gravações de áudio, das conversas, da frieza com que planejaram meu futuro como se eu fosse um objeto, não uma pessoa. Não. Eu tinha feito a coisa certa. A noite passou lentamente. Não consegui dormir. Fiquei virando na cama, olhando para o teto, repassando cada palavra dita, cada expressão no rosto de Eduardo. Aquele momento em que ele percebeu que tinha perdido tudo. Não o dinheiro. Ele tinha me perdido. A sexta-feira amanheceu cinzenta, com uma garoa fina, daquelas chatas que não param nunca. Eu estava tomando café, apenas uma xícara, sem apetite para mais nada, quando o telefone tocou. Um número desconhecido. Alô, Débora. Aqui é a Miriam, mãe da Jéssica. Meu sangue gelou. Eu nunca tinha falado com a mãe da minha nora. Só a vira de longe no casamento. Bom dia, Miriam. Bom dia. Não me venha com bom dia. A voz dela era áspera, cheia de raiva. Você tem noção do estado em que minha filha chegou em casa ontem à noite? Imagino. Você não tem vergonha na cara. Fazer isso com seu próprio filho, doar tudo para estranhos? Respirei fundo. Miriam, com todo o respeito, isso não é da sua conta. É da minha conta quando você destrói o casamento da minha filha. Jéssica está arrasada. Chorou a noite toda. Talvez ela devesse ter pensado nisso antes de usar uma mentira para tentar me roubar. Roubar? Você está louca. Eles só queriam te ajudar. Me ajudar me dando 500 reais do meu próprio dinheiro. Isso é ajuda?
Silêncio do outro lado. Então vamos te processar. Por difamação, por alienação parental, por tudo o que for possível. Boa sorte. Eu tenho tudo gravado. Tenho provas. Tenho uma advogada e tenho um laudo médico provando que estou em plena posse das minhas faculdades mentais. Processe se quiser. Você vai perder. Você é uma velha amarga e egoísta. E sua filha é uma golpista manipuladora. Agora, se me der licença, tenho coisas mais importantes a fazer. Desliguei na cara dela. Minhas mãos tremiam, mas de raiva, não de medo. O telefone tocou de novo. Eduardo. Deixei tocar, tocar, tocar. Então veio uma mensagem. Mãe, por favor, atende. A gente precisa conversar. Ignorei. Outra mensagem. Mãe, eu sei que você está com raiva, mas isso não vai resolver nada. Outra. Eu não vou desistir de você. E mais uma. A Jéssica foi embora. Fez as malas e foi embora. Mãe, está tudo desmoronando. Larguei o celular na mesa. Não ia atender. Não agora. Talvez nunca. O sábado chegou e eu fiz o que sempre fazia. Fui ao lar de idosos Santa Rita. Dona Marta me recebeu com um de seus abraços apertados. Débora, minha querida, como você está? Sobrevivendo, Dona Marta. A gente soube do seu filho, da confusão. As notícias correm rápido, não é? Correm. Mas quero que saiba, o que você fez aqui mudou tantas vidas. Vem, deixa eu te mostrar. Ela me levou ao refeitório. Estava reformado. As paredes pintadas de um amarelo claro, alegre. Mesas novas, cadeiras novas e confortáveis. Uma cozinha industrial moderna onde antes só havia fogões velhos e caindo aos pedaços. Tudo isso foi da doação, Débora. E olha isso. Ela me levou ao pátio. Tinham construído uma área coberta com bancos. Havia plantas, flores, um espaço para quem quisesse sentar ao sol sem se queimar. Senhor, Bento, 83 anos, acenou para mim. Débora, vem cá, menina. Sentei-me ao lado dele. Ele segurou minha mão com suas mãos cheias de manchas da idade. Eu soube o que você fez. Soube que abriu mão de tudo por nós aqui. Não foi tudo, Sr. Bento. Foi a parte que importava, não foi? Porque você escolheu pessoas que te respeitam em vez de pessoas que te usavam. Ele apertou minha mão. Você é uma mulher muito corajosa. E ali, sentada ao lado daquele senhor que fora abandonado pelos 3 filhos há 7 anos, que nunca recebia uma visita, que só tinha a nós do lar como família, eu entendi. Eu tinha feito a escolha certa. Porque amor não é sobre obrigação, não é sobre sangue. É sobre escolha. E eu tinha escolhido dar meu amor, meu dinheiro, minha vida a quem realmente valorizava. Voltei para casa no fim da tarde. Tinha 47 chamadas perdidas de Eduardo. 83 mensagens de texto. Li algumas. Mãe, a Jéssica entrou com o divórcio. Mãe, estou completamente sozinho. Mãe, você estava certa sobre ela. Mãe, por favor, me atende. Mas eu não atendi. Porque perdão não é algo que se dá quando é pedido. É algo que se constrói com o tempo. Com mudança real. Com atitude. No domingo, fui à igreja, à missa das 10 horas. Sentei no meu lugar de sempre, terceiro banco à esquerda. Minha prima Carmen sentou ao meu lado. Débora, ouvi sobre tudo. Você está bem? Estou, Carmen. Doeu, mas estou bem. Você foi muito forte, prima. Ou muito covarde, ainda não sei. Forte. Com certeza forte. Ela segurou minha mão. E você não está sozinha. Nunca esteve. A missa começou. O padre falou sobre perdão, sobre família, sobre escolhas difíceis, e cada palavra parecia direcionada a mim. Quando saí da igreja, havia alguém esperando na porta. Eduardo. Ele parecia diferente. Barba por fazer, olheiras profundas, roupas amassadas. Parecia não dormir há dias. Mãe. Parei na frente dele. Não disse nada. Eu só. Só queria dizer que você estava certa. Sobre tudo. Sobre a Jéssica, sobre mim, sobre quem eu me tornei. A voz dele tremeu. E eu não estou pedindo seu perdão, porque sei que não mereço. Só estou pedindo uma chance de provar que posso mudar.
Olhei para ele, para o meu filho quebrado, e pela primeira vez em dias, senti algo além de raiva. Senti pena. Eduardo, eu disse suavemente, mudança não se prova com palavras, se prova com o tempo. Eu sei. Então me dê tempo, me dê espaço. E se você realmente quer consertar isso, comece vivendo sua vida sem esperar nada de mim. Entendeu? Ele assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Passei por ele e fui para casa. Mas algo dentro de mim havia mudado. Não era perdão ainda, não. Era esperança. 2 semanas se passaram. 2 semanas de silêncio pesado, de noites mal dormidas, de olhar para o celular e ver as mensagens de Eduardo diminuírem. De 40 por dia para 20, de 20 para 10, até que pararam. Pensei que sentiria alívio quando as mensagens cessassem. Mas não senti. Senti um vazio estranho. O tipo de vazio que se sente quando se perde algo que, mesmo que doesse, ainda fazia parte da sua rotina. Era terça-feira, quase 10 da noite, quando a campainha tocou. Insistentemente. 3 toques agudos. Olhei pelo olho mágico. Eduardo. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Jéssica estava com ele. Meu coração disparou. Abri a porta a apenas uma fresta, mantendo a corrente de segurança. O que vocês querem? Mãe, por favor. A voz de Eduardo era desesperada. Precisamos conversar. De verdade, desta vez. Não há nada para conversar. Ah, sim! Gritou Jéssica, e vi que ela parecia diferente. Cabelo desgrenhado, maquiagem borrada, olhos vermelhos. Você destruiu minha vida. Destruiu meu casamento, e você vai me ouvir. Débora, por favor. Era a voz de Eduardo, suplicante. 5 minutos. Só 5 minutos. Contra todos os meus instintos, soltei a corrente e abri a porta. Eles entraram. Jéssica passou por mim com um olhar de puro ódio. Eduardo a seguiu, de cabeça baixa. Na sala, ela me sentou. Ficou ali, parada, me encarando como se pudesse me queimar viva apenas com o olhar. Você sabe que por causa dessa palhaçada toda, eu perdi meu emprego? Como assim? A história vazou. Alguém da família contou para alguém que contou para alguém e chegou ao RH da minha empresa. Me demitiram por conduta inadequada aos valores corporativos. Eu, que trabalhei 5 anos naquela empresa. Minha mãe não te demitiu, Jéssica, Eduardo murmurou. Demitiu sim. Ela criou essa situação toda. Nos humilhou, espalhou boatos de que tentamos roubá-la. Eu não espalhei nada, disse com calma. A verdade tem um jeito de caminhar sozinha. Verdade? Jéssica deu um passo ameaçador em minha direção. Você quer falar de verdade? Então vamos falar. Vamos falar de como você sempre me tratou como se eu não fosse boa o suficiente para o seu filhinho de ouro. Jéssica, para! Eduardo tentou intervir. Não, ela vai me ouvir. Jéssica estava histérica agora. Desde o primeiro dia, você me olhou de cima a baixo, me julgou. Achou que eu era uma golpista. Por acaso passou pela sua cabeça que eu amo o seu filho? Amor? Eu ri, um riso seco. Você disse que iria embora no segundo em que descobriu que ele não teria herança? Isso é amor? Eu estava com raiva. As pessoas falam coisas quando estão com raiva. E planejam a morte da sogra quando estão calmas? Porque eu tenho gravado, Jéssica. Tenho você falando da viagem para a Europa depois que eu morrer. O rosto dela ficou vermelho. Isso foi uma brincadeira. Estávamos falando hipoteticamente. Hipoteticamente. Olhei para o meu filho. Eduardo, você realmente acredita nisso? Ele me respondeu. Estava olhando para o chão, as mãos nos bolsos, derrotado. Jéssica viu que estava perdendo e mudou de tática. De repente, as lágrimas vieram. Olha, dona Débora, talvez eu tenha exagerado. Talvez eu tenha dito coisas que nem devia. Mas você precisa entender. Eu venho de uma família com dinheiro. Estou acostumada a um certo padrão de vida. E quando o Eduardo me disse que você tinha economias, imóveis, eu pensei que poderíamos contar com isso. Contar comigo
ou com o meu dinheiro? Com os dois. Não é errado querer segurança financeira. Não, mas é errado querer a minha segurança financeira. Ela enxugou as lágrimas falsas. Poderíamos ter chegado a um acordo. Você poderia ter nos ajudado sem precisar doar tudo para estranhos. Aquelas pessoas não são estranhos. São sim. Você nem conhece a maioria deles. Conheço melhor do que conheço você. As palavras saíram afiadas. Sei o nome de cada um. Sei suas histórias. Sei quantos filhos tiveram e quantos os abandonaram. O Sr. Bento tem 3 filhos. Nenhum deles visita. A Dona Esther tem 5. Só um liga uma vez por ano no Natal. O Sr. Valdir tem 2. Ambos sumiram depois que ele teve um derrame e nem pôde mais trabalhar. Jéssica ficou em silêncio. Esses são os estranhos que escolhi ajudar. Pessoas que foram descartadas por suas próprias famílias, assim como você e meu filho queriam fazer comigo. Nós nunca íamos te descartar. Não? Então me diga, Jéssica, qual era o plano depois que vocês colocassem meu dinheiro na conta de vocês? Eu continuaria morando aqui? Ou vocês iriam me ajudar a me mudar para um lar? Para o meu próprio bem? O silêncio dela foi mais eloquente do que qualquer resposta. Olhei para Eduardo. Filho, você responde. Qual era o plano real? Ele ergueu lentamente a cabeça. Seus olhos encontraram os meus, e naquele momento, eu vi a verdade. A gente tinha conversado sobre você, talvez, morar num lugar com mais estrutura, com enfermeiros, cuidadores, um lar. Não era um asilo, mãe. Era uma casa de repouso de luxo, com tudo o que você precisaria, exceto liberdade, exceto dignidade, exceto uma vida. Mãe, a gente só queria o seu melhor. Mentiroso. A palavra saiu como um grito. Eu nunca tinha gritado com meu filho assim. Vocês queriam o meu dinheiro. Vocês queriam me tirar do caminho para poderem viver suas vidas sem peso na consciência. Vocês queriam me enfiar num canto qualquer e fingir que estavam fazendo caridade. Eduardo deu um passo para trás como se tivesse levado um tapa. E sabe o que mais dói? Não é o dinheiro, não são os imóveis. É que você, meu filho, o menino que eu criei, que eu amamentei, que eu virei noites quando tinha febre, que eu fiz turno duplo para dar estudo. Você olhou para mim e viu uma coisa. Um obstáculo entre você e o que você queria. Isso não é verdade. É verdade. Porque se você me visse como mãe, como pessoa, você nunca teria concordado com esse plano. Você nunca teria entrado na minha cozinha e me dito que ia controlar a minha vida. Jéssica, vendo que a situação estava saindo do controle, jogou sua última cartada. Quer saber? Vocês 2 se merecem. Uma velha teimosa e um filho fracassado. Estou fora. Ela se virou para sair. Jéssica, espera. Eduardo foi atrás dela. Não. Eu cansei, Eduardo. Cansei de você. Cansei dessa situação. Cansei de tudo. Você escolhe. Sou eu ou ela. E aí estava, o ultimato final. Eduardo parou no meio da sala, olhou para Jéssica, olhou para mim, e pela primeira vez vi meu filho pensando com a própria cabeça. Jéssica, eu não posso escolher entre vocês. Então você já fez sua escolha. Ela pegou a bolsa. Boa sorte com sua mãe e sua vida miserável. E bateu a porta ao sair. Eduardo apenas ficou lá, tremendo. Então, lentamente, muito lentamente, ele desabou. Caiu de joelhos no meio da sala de estar e começou a chorar. Não era o choro de um adulto tentando se segurar. Era o soluço de uma criança. Profundo, doloroso, real. Eu perdi tudo, mãe. Perdi ela, perdi você, perdi meu respeito próprio. O que eu faço agora? E ali, vendo meu filho estilhaçado no chão da minha sala, senti algo se quebrar dentro de mim também. Não era perdão, ainda não, mas era o começo de algo. Eu fiquei ali, olhando meu filho de joelhos no meio da sala. Cada fibra do meu ser gritava para eu ir até ele, abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem, mas eu não podia. Ainda não. Levanta, Eduardo. Ele continuou ali, soluçando. Eduardo, levanta.
Lentamente, muito lentamente, ele se ergueu. Seu rosto estava vermelho, inchado, molhado de lágrimas. Parecia ter envelhecido 10 anos naquelas 2 semanas. Filho, escute o que vou te dizer, e escute com atenção. Respirei fundo. Você não perdeu tudo. Você perdeu o que nunca foi realmente seu. A Jéssica, ela nunca te amou. E eu? Você nunca me perdeu, porque eu sempre estive aqui. O que você perdeu foi a ilusão, a fantasia de que poderia ter tudo sem merecer nada. Mãe, eu sei. Não, você não sabe. Ainda não. Mas vai saber. Fui até a porta e a abri. Agora vá para casa. Vá dormir. Vá pensar na sua vida. E quando você realmente entender o que fez, quando tiver mudado de verdade, aí você volta. Mas não volte esperando perdão instantâneo. Volte como um homem, não como um menino. Ele me olhou por um longo momento. Então, assentiu e saiu. Fechei a porta e me encostei nela. Minhas pernas tremiam tanto que tive que me segurar no batente. Eu tinha feito a coisa certa ou tinha sido cruel demais? Eu nem sabia, mas não podia voltar atrás agora. Os dias seguintes foram estranhos. O telefone tocava. Às vezes era Eduardo, outras vezes números desconhecidos que depois descobri serem de advogados contratados pela família de Jéssica. Ameaças vazias de processos que nunca viriam. Doutora Teresa me ligou na quinta-feira daquela semana. Débora, eles tentaram entrar com uma ação alegando que você estava sob coação quando fez a doação. E conseguiram? O juiz nem quis ouvir. A documentação estava impecável. Avaliação médica recente. Um vídeo da assinatura no cartório mostrando você lúcida e determinada. Foi indeferido na hora. Graças a Deus. Mas tem mais. Jéssica tentou te processar por difamação. Meu coração deu um pulo. Também indeferido. Você tem provas de tudo o que ela fez e disse. Os áudios, as testemunhas. O advogado dela desistiu do caso quando viu a munição que você tinha. Então acabou. Por enquanto, sim. Mas, Débora, tome cuidado. Pessoas desesperadas fazem coisas imprevisíveis. Desliguei o telefone com um nó no peito. Eu não tinha medo de Jéssica, mas tinha medo do que tudo isso ainda poderia fazer ao meu filho. Sábado chegou e fui ao Lar Santa Rita, como sempre. Senhor Bento me esperava com um sorriso desdentado. Débora, vem ver o que a gente fez. Ele me levou ao jardim. Tinham plantado roseiras, vermelhas, amarelas, brancas, um arco-íris de cores ainda pequenas, mas cheias de promessa. Pensamos em fazer um jardim memorial. Para cada pessoa que ajudou o lar, plantamos uma roseira. A sua vai ser aquela ali, a vermelha no centro. Olhei para aquela mudinha frágil e comecei a chorar. Débora, você está bem? Estou, Sr. Bento. Estou. É que faz muito tempo que ninguém planta nada em minha homenagem. Ele segurou minha mão. Pois nós vamos cuidar dela como se fosse você. Com carinho, com respeito. Porque é isso que você merece. Fui para casa com o coração mais leve, mas quando cheguei ao meu prédio, o porteiro me chamou. Dona Débora, seu filho passou por aqui hoje. Deixou isto. Era um envelope pardo, grosso. Abri ali mesmo. Dentro havia dinheiro. Notas de 100, de 50. Contei 1.500 aris. E um bilhete escrito à mão. Mãe, este é o dinheiro do curso que te emprestei há 6 anos. Com juros, seria mais. Mas isso é o que tenho agora. Vou pagando o resto aos poucos. Não estou fazendo isso esperando seu perdão. Estou fazendo porque é a coisa certa a se fazer. Eduardo. Sentei-me nos degraus do saguão e li o bilhete 3 vezes. Era um começo. Pequeno, mas era um começo. As semanas se passaram. Eduardo não ligava mais, não mandava mais mensagens. Mas a cada 15 dias, o porteiro me entregava um envelope. Sempre com dinheiro, sempre com um bilhete curto. Mãe, mais 800 reais do consultório do dentista. Mãe, 1.000 reais, parte dos 2.000 reais para o apartamento. Mãe, 500 reais. Sei que não é muito,
Mas foi o que sobrou depois das contas este mês. Ele estava trabalhando, estava pagando suas dívidas, estava, pela primeira vez em anos, agindo como um homem responsável. Mas o que mais me tocou foi o envelope que chegou 2 meses depois daquele jantar fatídico. Não havia dinheiro dentro, apenas uma foto. Era uma selfie de Eduardo, mas ele parecia diferente. Barba feita, cabelo cortado, um sorriso tímido, e atrás dele, numa parede amarela que reconheci instantaneamente, estava o lar de idosos Santa Rita. No verso da foto, escrito com aquela caligrafia que eu conhecia desde que ele era criança. Mãe, comecei a ser voluntário aqui toda terça e quinta depois do trabalho. Ajudo a servir o jantar, converso com os moradores, leio o jornal para o Sr. Bento, que está com a vista cansada. Não estou fazendo isso para você ver. Estou fazendo porque finalmente entendi. Família é presença, não sangue. E essas pessoas aqui me ensinaram mais sobre amor em 2 meses do que eu aprendi em 38 anos. Obrigado por me mostrar o caminho, mesmo que tenha doído. Com amor, seu filho. Sentei-me na cama e chorei. Chorei tanto que Carol bateu na parede, perguntando se eu estava bem. Estou bem, Carol. Estou ótima. Porque pela primeira vez, desde que tudo isso começou, eu senti que tinha feito a escolha certa. Não tinha sido fácil. Tinha doído como se um pedaço da minha alma estivesse sendo arrancado. Mas tinha sido necessário. No domingo, fui à igreja. Carmen sentou-se ao meu lado, como sempre. Prima, você parece diferente hoje. Pareço? Parece. Mais leve. Acho que estou aprendendo a deixar ir, Carmen. A deixar ir e confiar que as coisas se ajeitam no seu próprio tempo. Isso é sabedoria, prima. Do tipo que só os anos trazem. A missa começou. O padre falou do filho pródigo, do pai que esperou, do perdão, que não é fraqueza, mas a maior força que existe. E quando saí da igreja, ele estava lá. Eduardo. Mas não sozinho. Ao lado dele estava o Sr. Bento em sua cadeira de rodas, a Dona Esther com seu andador e mais 3 idosos do lar. Mãe, ele disse, a voz trêmula, trouxe minha família para te conhecer. Olhei para ele, para o homem que ele estava se tornando, e sorri. Oi, filho. Que bom te ver. Não foi um abraço, nem foi um beijo, não foi o perdão completo. Mas foi um passo. E às vezes, um único passo é tudo o que você precisa para começar uma nova jornada. Sr. Bento estendeu a mão para mim. Débora, seu filho é um bom menino. Está aprendendo rápido. Ele sempre foi bom, Sr. Bento. Só se perdeu no caminho. Mas agora achou o caminho de volta, acrescentou Dona Esther. E você foi o farol que o guiou. Ficamos ali na frente da igreja conversando. Eduardo ficou um pouco para trás, respeitoso, me deixando ter meu momento com as pessoas que eu havia escolhido amar. E quando finalmente nos despedimos e cada um foi para seu lado, Eduardo se aproximou. Mãe, sei que ainda há um longo caminho a percorrer. Sei que não posso consertar tudo de uma vez. Mas estou tentando. Estou tentando ser o filho que você merece. Coloquei minha mão em sua bochecha. Um toque breve, um toque que dizia: eu sei, eu vejo. Continue. Vamos no nosso ritmo, filho. Sem pressa, sem pressão. Apenas com honestidade. Combinado? Combinado. E pela primeira vez em meses, senti uma esperança real. 6 meses depois daquele jantar que virou tudo de cabeça para baixo, eu estava na cozinha fazendo café quando o telefone tocou. Era um número que eu não via na minha tela há muito tempo. Eduardo. Mas desta vez não hesitei em atender. Alô? Mãe. Você pode vir ao lar hoje? Tenho uma surpresa para você. Surpresa, filho? Você sabe que eu não gosto de surpresas. Você vai gostar desta. Confia em mim. Fiquei em silêncio por um segundo. Confiança. Eu estava pronta para isso? Que horas? 15 horas. Tudo bem. Estarei aí. Cheguei ao lar Santa Rita às 3 em ponto. Dona Marta me recebeu na porta com um sorriso enorme. Débora, que alegria te ver! Entra, entra!
Estão todos esperando. Esperando o quê? Você vai ver. Ela me conduziu ao refeitório. Quando abri a porta, deparei-me com uma cena que me fez parar. O refeitório estava cheio. Todos os 38 idosos do lar estavam lá, arrumados, sorrindo. E no centro, numa mesa decorada com flores, havia um bolo. Um bolo grande, branco, com rosas de glacê vermelho e escrito no topo em letra cursiva dourada. Obrigado, Débora. O quê? O que é isso? Senhor Bento se aproximou, empurrando sua própria cadeira de rodas. É uma festa, Débora, em sua homenagem. Porque seu aniversário é daqui a 3 dias e queríamos celebrar a mulher que mudou nossas vidas. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto e eu nem consegui detê-las. Mas eu ni. Você merece, mãe. Virei-me e vi Eduardo ali, mas não apenas ele. Ao lado dele estavam Nancy, Guilherme e Carmen, meus primos. E mais para trás, Doutora Teresa, Carol, Dona Marta. As pessoas que realmente importavam. Todos nós nos juntamos para te agradecer, Eduardo continuou, aproximando-se. Você me ensinou a lição mais dura e mais importante da minha vida, e hoje quero te agradecer por isso. Filho. Deixa eu falar, mãe. Por favor. Ele respirou fundo. Passei 6 meses pensando, trabalhando, tentando consertar o dano que causei. Paguei cada dívida que tinha com você. O divórcio foi oficialmente finalizado. Jéssica nem apareceu na audiência, apenas mandou o advogado. E desde então, venho aqui 3 vezes por semana. Dona Esther se aproximou, apoiando-se em seu andador. E posso te dizer, Débora, seu filho se tornou parte da nossa família. Ele lê para nós, joga dominó, ouve nossas histórias. Nos trata com uma gentileza que nossos próprios filhos nunca tiveram. É verdade, confirmou o Sr. Valdir. Ontem, ele passou 4 horas me ajudando a organizar minhas fotos antigas. 4 horas, Débora. Meus próprios filhos não ficam nem 4 minutos quando visitam. Olhei para Eduardo. Ele estava diferente. Não era apenas a aparência. O corte de cabelo mais simples, as roupas mais casuais, a postura mais humilde. Era algo em seus olhos, uma luz que havia se apagado há 3 anos e agora brilhava novamente. Mãe, não estou pedindo perdão, porque sei que perdão é algo que se conquista, não que se pede. Mas estou pedindo uma chance de reconstruir, de ter você de volta na minha vida. Não como alguém que eu uso, mas como alguém que eu amo de verdade. O refeitório ficou em silêncio, todos olhando para mim, esperando minha resposta. Caminhei até o bolo, toquei levemente uma das rosas de glacê vermelho com o dedo. Pensei em tudo o que havia acontecido. A dor, a traição, as noites em claro, o Natal sozinha, as lágrimas que derramei. Mas também pensei em Eduardo de joelhos na minha sala, nos envelopes de dinheiro, na foto dele no lar, nas mudanças reais que via nele a cada vez que nos encontrávamos à distância. Respeitoso, esperando meu tempo. Filho? Eu disse, ainda de costas para ele. Você sabe o que mais me doeu em toda essa história? O que, mãe? Virei-me para ele. Não foi o dinheiro, não foi a manipulação, foi o desrespeito. Foi você olhar para mim como se eu não fosse nada, como se tudo o que eu construí, tudo o que sou, não tivesse valor. Ele assentiu, as lágrimas caindo. Eu sei. Mas sabe o que me curou? Olhei ao redor para todas aquelas pessoas. Foi descobrir que meu valor não depende de quem o reconhece. Eu sempre tive valor, sempre fui forte, sempre fui capaz. Eu só tinha me esquecido disso. E eu te fiz esquecer. Ele sussurrou. Não. Eu deixei você me fazer esquecer. E essa foi a minha parcela de culpa. Porque mães também erram, filho. Mães também precisam aprender a ter limites. E eu aprendi. Aprendi que amar não é se apagar, que cuidar não é se sacrificar até desaparecer. Dei um passo em sua direção. E agora, olhando para você, vejo um homem que também aprendeu, que cresceu, que entende. Respirei fundo. Então sim. Sim, filho.
Nós podemos reconstruir, mas no nosso tempo, com respeito, com verdade. Eduardo soluçou e deu um passo em minha direção. Abri os braços, e quando ele me abraçou, um abraço de verdade, apertado, chorando no meu ombro como fazia quando era criança, eu soube. Soube que tinha feito a escolha certa todos aqueles meses atrás. Porque às vezes o amor mais verdadeiro não é aquele que cede, é aquele que ensina, que corrige, que diz não quando precisa, mesmo que doa. A festa continuou. Cantamos um parabéns, adiantado. Comi um pedaço daquele bolo delicioso que Dona Marta tinha feito. Conversei com cada um dos idosos, ouvi suas histórias, recebi seus abraços. E no fim da tarde, quando o sol começou a se pôr, Eduardo e eu fomos ao jardim, até a roseira vermelha que haviam plantado em minha homenagem. Ela tinha crescido. Tinha 3 rosas abertas, lindas, vibrantes. É linda, não é? Eduardo comentou. É. E sabe por quê? Porque foi cuidada. Regada, podada quando necessário. Assim como a gente. Você sempre foi sábia, mãe. Eu que era burro demais para perceber. Você não era burro. Estava cego. Mas cegueira tem cura. Ficamos ali em silêncio, olhando para aquela roseira. E então Eduardo falou. Mãe, tem algo que preciso te contar sobre a Jéssica. Meu corpo inteiro enrijeceu. O que tem ela? Ela se casou de novo. 3 meses depois do divórcio. Com um empresário, dono de uma rede de farmácias. Rico. Muito rico. E como você soube? Vi no Instagram dela. Casamento enorme, vestido caro, lua de mel nas Maldivas. Ele fez uma pausa. E sabe o que eu senti? O quê? Alívio. Alívio puro. Porque eu poderia ser aquele cara rico, sim, mas infeliz, amarrado a alguém que não me amava. E hoje, olhando para a minha vida. Tenho pouco dinheiro. Moro num apartamento pequeno, dirijo um carro velho. Mas eu tenho você, mãe. Tenho uma relação com você que não tinha há anos. Segurei a mão dele. Isso se chama liberdade, filho. E não há dinheiro no mundo que pague. Aprendi com a melhor. Voltamos para dentro. A festa estava terminando. Os idosos começavam a se retirar para seus quartos. Dona Marta me abraçou na saída. Débora, você não tem noção do bem que fez aqui. E não estou falando só do dinheiro. Estou falando de você, da sua presença, do seu amor. O bem é mútuo, Dona Marta. Este lugar me salvou tanto quanto eu o salvei. No caminho para casa, Eduardo me ofereceu uma carona. Aceitei. Dentro do carro, parados num sinal vermelho, ele disse: Mãe, sei que ainda temos um longo caminho, mas... Obrigado. Obrigado por não ter desistido de mim. Uma mãe nunca desiste, filho. Ela apenas ensina. Ok. Quando estiver pronto para o epílogo e o CTA final, diga próximo, com 800 palavras. Epílogo. A mulher renascida. Um ano inteiro se passou desde aquele jantar que virou minha vida de cabeça para baixo. Hoje, enquanto preparo meu café da manhã numa quinta-feira ensolarada de dezembro, olho pela janela e vejo um mundo completamente diferente do que via antes. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei. O telefone toca. É Eduardo. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Dormi, filho. E você? Bem também. Escuta, o pessoal do lar e eu estamos organizando um almoço de Natal. Estávamos pensando se você toparia fazer sua famosa farofa. Eu sorrio. Claro que faço. Mas só se você fizer o arroz. Combinado. Te amo, mãe. Te amo também, filho. Desligo e fico olhando para o telefone. Há um ano, essas palavras pareciam impossíveis. Hoje, fazem parte da nossa rotina. Uma rotina reconstruída, tijolo por tijolo, conversa por conversa, gesto por gesto. Eduardo cumpriu cada promessa que fez. Devolveu cada centavo que devia. Trabalha duro, foi promovido a gerente regional, ganha melhor agora, mas ainda mora no mesmo apartamento pequeno. Estou juntando para comprar algo meu, mãe, sem pressa, do jeito certo.
Ele vai ao Lar Santa Rita 4 vezes por semana agora. Tornou-se uma figura carimbada lá. Os idosos o chamam quando precisam de algo. Ele os leva ao médico, ajuda com a papelada, faz companhia. Na semana passada, o Sr. Bento teve uma pneumonia e foi internado. Eduardo passou 3 noites dormindo numa cadeira no quarto do hospital, fazendo companhia. Mãe, ele me disse quando fui visitar. Agora eu entendo. Entendo o que você sentiu todos aqueles anos em que te deixei sozinha. E nunca mais quero que ninguém se sinta assim. E quanto a Jéssica, bem, a vida tem um jeito engraçado de entregar justiça poética. Fiquei sabendo pela Carol, que ouviu da cunhada, que ouviu da vizinha, o jeito que as notícias viajam em cidade pequena, que o casamento dela com o empresário rico durou exatos 7 meses. Ele descobriu que ela tinha dívidas enormes no cartão de crédito, mais de 40 reais, de zeros, que ela havia escondido antes do casamento. E não só isso. Descobriu também que ela tentou abrir um negócio no nome dele sem autorização. O divórcio foi rápido e brutal. Ela não conseguiu nada. Voltou a morar com os pais, perdeu o novo emprego e, pelo que me contam, está trabalhando como vendedora numa loja de roupas no shopping, ganhando salário mínimo. Não vou mentir. Quando soube, senti uma pontada de satisfação. Mas passou rápido, porque percebi que a maior vingança não foi ela perder dinheiro. Foi eu ganhar a paz. Hoje é quinta-feira, meu dia de ir ao lar. Chego às 14 horas, como sempre. Dona Marta me recebe com um abraço apertado. Débora, vem ver uma coisa. Ela me leva para a ala nova. Isso mesmo, uma ala nova. Com a doação que fiz e algumas outras que vieram depois, pessoas inspiradas pela minha história, o lar conseguiu expandir. Agora tem capacidade para 60 idosos. 22 novas pessoas chegaram nos últimos meses e no corredor da ala nova há uma placa de bronze. Eu a leio em voz alta. Ala Débora Evans. Em homenagem à mulher que nos ensinou que família é uma escolha, não uma obrigação. Minhas pernas fraquejam. Dona Marta me ampara. Você merece, Débora. Merece cada honra, cada reconhecimento. Eu não fiz nada de especial. Fez sim. Você nos escolheu. E isso fez toda a diferença. Entro na ala nova. Os quartos são claros, arejados, com janelas grandes. Há uma sala de convivência com TV, sofás confortáveis, uma estante cheia de livros. Há até uma pequena copa onde os idosos que podem preparam seus próprios lanches. Sr. Bento está na sala jogando dominó com 3 novos moradores. Quando me vê, acena animadamente. Débora, vem conhecer a turma! Passo a tarde ali, conversando, rindo, ouvindo histórias, e percebo algo. Não sou mais apenas a doadora. Sou parte deste lugar. Sou parte desta família. Às 18 horas, Eduardo chega direto do trabalho. Gravata afrouxada, pasta na mão, mas um sorriso no rosto. Um sorriso de verdade. Mãe, pronta para ir? Já vou, filho. Nos despedimos de todos. No caminho para casa, o carro quebra. Sim, aquele carro velho que Eduardo insiste em dirigir. Ficamos parados no acostamento. Droga, ele resmunga. Vou ter que chamar um guincho. Quanto vai custar? Uns 150 cindi. Abro minha bolsa. Aqui, eu pago. Ele olha para o dinheiro e sorri. Mãe, eu tenho dinheiro. Eu sei. Mas eu quero pagar. Porque agora eu posso te ajudar sem medo de ser usada. Ele pega as notas e então faz algo inesperado. Me abraça, ali mesmo no acostamento com os carros passando zunindo. Obrigado, mãe, por tudo. Por não ter desistido de mim quando eu merecia que você desistisse. Uma mãe nunca desiste, filho. Ela apenas ensina o caminho que precisa ser ensinado. Esperamos o guincho juntos. Conversamos sobre tudo e nada. Sobre o trabalho dele, sobre meus planos para o Natal, sobre a vida. E quando finalmente chegamos em casa, já está escuro. Ele me acompanha até a porta do meu prédio. Mãe, posso subir só para tomar um café? Penso por um segundo. Faz quase 1 ano que ele não entra no meu apartamento, desde aquela noite.
Pode, filho. Sobe. Subimos juntos. Abro a porta. Ele entra devagar, respeitosamente, como se pisasse num lugar sagrado. Olha ao redor. Nada mudou. A mesma sala, a mesma decoração, o mesmo porta-retrato azul turquesa no aparador. Agora com uma foto minha no jardim do lar, sorrindo entre as roseiras. Mãe, posso pegar aquele porta-retrato? Pode. Ele o pega. Olha para a foto. Você está linda aqui. Feliz. Eu estou feliz, filho. Mais feliz do que estive em muito tempo. Por causa do lar? Por minha causa. Porque aprendi a me escolher. Ele coloca o porta-retrato de volta. Entra na cozinha onde estou fazendo café. Mãe, tem uma coisa que nunca te perguntei. O que foi? Você se arrepende? De doar o dinheiro? De fazer tudo aquilo? Desligo o fogo, me viro para ele, olho nos olhos do meu filho. Nem por um segundo, Eduardo. Nem por um único segundo. Porque aquela doação não foi sobre dinheiro. Foi sobre dignidade. Foi sobre me resgatar. E se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente igual. Ele assente, pensativo. Tomamos nosso café, conversamos por mais 1 hora, e quando ele vai embora, me abraça na porta. Boa noite, mãe. Me liga se precisar de algo. Ligo sim, filho. Boa noite. Fecho a porta, encosto-me nela, e pela primeira vez em décadas, sinto que minha casa é verdadeiramente minha. Meu espaço, meu reino, minha paz. Vou até a janela, olho para a rua, para as luzes da cidade, para a vida acontecendo lá fora, e penso: valeu a pena cada lágrima, cada noite em claro, cada decisão difícil. Porque eu não perdi um filho naquela história. Eu me reencontrei, e no processo, ganhei uma família inteira nova. Uma família que me escolheu tanto quanto eu a escolhi. Pego meu celular, abro o grupo de WhatsApp que Eduardo criou, Família do Coração. Estamos eu, ele, meus primos, Dona Marta, alguns dos idosos do lar que aprenderam a usar smartphone. Eu digito: boa noite, pessoal. Bolo de cenoura amanhã. Quem vem? Em segundos, as respostas chovem. Emojis de coração, mensagens carinhosas, gifs. E eu sorrio. Porque a verdadeira riqueza é esta. Não é o dinheiro no banco. Não é o imóvel quitado. Nem é a herança guardada. É o amor que a gente constrói. O respeito que a gente conquista. A dignidade da qual a gente nunca abre mão. E isso, ninguém nunca mais vai poder tirar de mim. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que está vivendo uma situação assim, deixe um comentário aqui embaixo. Conte de onde você está assistindo. Compartilhe sua história, porque às vezes a gente só precisa ouvir que não estamos sozinhos, que outras pessoas enfrentaram isso também, que é possível se reerguer, que dignidade não tem preço. E se você chegou até aqui, muito obrigada por ouvir, por ficar comigo em toda essa jornada. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias de vida, de superação, de mulheres que se recusaram a ser apagadas. Um grande abraço de uma mulher que aprendeu do jeito mais difícil que a gente ensina a amar com limites, e que às vezes o melhor presente que podemos dar a quem amamos é deixá-los aprender sozinhos. Até a próxima história.